Glória a Deus. Sabe, quantos estavam aqui a última vez que eu preguei aqui, na semana retrasada? Vocês foram abençoados? Vocês gostaram? Eu digo que a minha mensagem de hoje é um pouco de uma continuação da mensagem daquele dia. Sabe, aquela vez eu preguei sobre você estar cansado de esperar. Quando você está cansado de esperar, você tem que permanecer, você tem que desistir de desistir, e você tem que insistir em perseverar, porque o Senhor, Ele te vê. A minha mensagem de hoje, o que eu quero falar com você hoje, é sobre como nos comportarmos na sala de espera. Como você se comporta na sala de espera? Eu não sei você, mas é muito agoniante você ficar sentado enquanto você espera o médico te atender, sim ou não? Quantos aqui detestam esperar atendimento? Vocês também vão brigar com o recepcionista? Ele está atrasado mesmo hoje? Sabe, é muito ruim você ter que esperar por situações que você quer resposta. Só que, imagina você ter que esperar um voo decolar, sabendo que o seu voo está atrasado, porque está com problema no motor. Eu não sei você, mas sabe, antes de eu entrar em um avião, eu sempre entro no avião pensando que ele vai cair. Alguém aqui é assim também ou não? Vamos ser sinceros, gente. Eu entro no avião, Vitor, mas é o meio de transporte mais seguro do mundo. Tá bom, mas se um carro bate, eu tenho chance de sobreviver. Se um avião cai, Deus cria asas nele. Mas sabe, semana passada eu não estive aqui, eu estava num lugar muito chato, eu estava em Miami. Vocês sentiram a minha falta, isso aí, mentira. Sabe, e quando eu estava vindo embora para o Brasil, o meu voo estava atrasado, e de repente um bendito abençoado aparece e diz: o voo vai atrasar por alguns minutos, porque nós temos alguns problemas no motor. Eu mandei mensagem para minha esposa, falei: não se esqueça que eu te amo. E na hora eu já fiz todas as orações que eu poderia fazer, porque a minha espera estava me deixando agoniado. A minha espera estava me dando um silêncio que eu não sabia o que seria o final, porque eu não sabia o que aconteceria no meio do caminho, porque naquele momento eu tinha uma definição do estado que estava aquele lugar. Tinha problemas, tinha empecilhos, tinha algo a ser solucionado. E quantos de nós não estamos na sala de espera das nossas vidas com problemas a serem solucionados? Com respostas a serem respondidas, com dificuldades a serem solucionadas. Mas a boa notícia para você, o que foi que me deu conforto naquele momento, foi que não era um piloto que conduziria o meu avião, era o próprio Deus. A boa notícia que eu quero dar para você nessa noite é que enquanto você está na sua sala de espera, não se preocupe com a demora, só saiba que independente de estar demorando, o seu final é certo, você vai chegar no seu destino e nenhum mal vai te acontecer. Nenhum mal vai te acontecer, você vai chegar no seu destino, as dificuldades não vão parar você. E sabe, eu quero ler com vocês um versículo, que está lá no capítulo 1 de Samuel. Samuel 1, capítulo 1 e versículo 1. A palavra do Senhor, ela vai dizer uma história de 3 pessoas. Eucana, um marido. Ana, uma das suas esposas. E Penina, a sua outra esposa. E você pode ver que a palavra do Senhor, ela vai dizer o seguinte. Só um minuto. Primeiro Samuel, capítulo 1 e versículo 1. Havia certo homem de Ramataim, Zufitá, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do efraimita Zufé. O próximo. Ele tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, e Ana, não.
Penina, uma das suas esposas, tinha filhos. Ana, não. Uma história de um homem com duas mulheres, uma tinha os filhos, a outra não. Ana via todos os anos a outra mulher do seu marido, Penina, provocar ela por ter filhos, e Ana não. Ela tinha que lidar com a provocação, e ela teve que lidar com o espaço de tempo que nada acontecia na vida dela. E sabe, é muito ruim quando a gente sabe que tem algo a ser solucionado, a gente sabe que tem respostas a serem respondidas, mas a gente não encontra saída em nada que a gente tenta, ou não é, gente? Não é ruim quando a gente procura por respostas e tudo que a gente encontra são provocações? E a história de Ana termina bem, mas ao decorrer da história dela, as coisas não foram tão boas assim. Ela teve que lidar com uma inimiga que a provocava, ela teve que lidar com um silêncio de Deus que talvez a perturbava. Mas tanto Eucana, seu marido, como Ana, sua esposa, aquela a qual a Bíblia se refere como alguém estéril, eles simplesmente continuaram a acreditar, e a buscar, e a orar. O primeiro ponto da minha mensagem é como Eucana se comporta diante da situação de uma das suas esposas. A Bíblia vai dizer que todos os anos, ele subia até o sacerdote Eli e ele sacrificava algo pelas suas esposas. Ele sacrificava algo para Penina, aquela que tinha filhos e filhas. E para Ana, a sua esposa que não tinha nada a entregar a ele porque era estéril, ele sacrificava duplo sacrifício. Ele não apenas sacrificava aquela que dava resultado para ele, ele também sacrificava por aquela a qual ele amava. E às vezes, eu e você, enquanto nós estamos passando por um cenário, por um período de espera de Deus, aonde nós não temos respostas do que nós procuramos, a gente simplesmente para de buscar. Enquanto nós estamos lidando com o silêncio de Deus, às vezes a gente pensa, será que Ele vai me responder? Será que faz sentido eu continuar buscando? Será que faz sentido eu continuar esperando? Será que faz sentido eu continuar perseverando? Ei, igreja, o silêncio muitas vezes traz uma resposta no nosso coração que é não. Você não pode contar comigo. Você não tem a minha bênção. Você não tem a minha aprovação. Muitas vezes o silêncio nos faz sentir a dor do abandono, e o abandono nos faz simplesmente olhar para o caminho mais fácil, que é desistir. É ou não é, gente? A gente olha para o caminho mais fácil. Qual que é o caminho mais fácil? É eu continuar buscando, ainda que eu não veja, ou é eu aceitar o meu estado e abraçar a minha dificuldade e desistir? O que é mais difícil? Eu continuar buscando a Deus quando eu não vejo nada, ou eu continuar buscando a Deus? Só que sabe, todas as coisas que existem, ela tem uma matéria-prima. Você pode ver, para você fazer gelo, você precisa de água. Para você estar sentado numa cadeira, talvez precisou de madeira. Todas as coisas que existem e que são feitas, tem alguém que fez, mas tem uma obra-prima que originou isso que foi realizado. O que eu quero dizer para você nessa noite é que talvez hoje, o que você tem, que para você parece ser nada, é a matéria-prima que Deus te deu para realizar e construir a obra dele que Ele tem para a sua vida. Talvez o que você tem hoje nada mais é do que nada, mas é com o seu nada, mesmo sem ter nada, mesmo sem ter respostas, mesmo sem sentir a presença dEle, mesmo se sentindo sozinho, você tem a matéria-prima necessária para viver o plano que Deus tem para você, que é a sua fé. Mesmo quando você não vê nada, você tem a matéria-prima.
Eucana, sabendo disso, ele nada mais fez do que oferecer para Ana, aquela que tinha uma esterilidade, duplo sacrifício. Porque ele ia até a presença de Deus, e eu imagino, sabe, igreja, que ele ia até a presença de Deus, e ele falava: sabe, Deus, para Penina eu ofereço algo, porque eu sou grato que o Senhor me deu, mas agora para Ana eu também vou oferecer, mesmo que eu não tenha nada. Eucana ensina para mim e para você uma coisa: o nosso sacrifício, a nossa adoração, a nossa busca não tem que ser feito apenas quando nós temos algo de Deus, mas também não tem que ser feito quando nós não temos nada de Deus. O nosso sacrifício ao Senhor tem que ser por quem Ele é, e não pelo que te falta, e não pelo que te sobra, mas é por Ele ser o seu Deus. Quando você reconhece o seu Deus, você sacrifica as coisas a Ele, você faz o dobro, você busca o dobro, porque você sabe quem Ele é. Não é pelo que está me faltando, e também não é pelo que eu tenho, é por quem Ele é. Ele é o meu Deus. E duplo sacrifício, isso mexe muito comigo. Ele fez o dobro, ele não deixou de fazer, ele não desistiu de esperar, ele não desistiu de crer. Ele não foi uma pessoa que simplesmente falou: eu abro mão de tudo isso e, sabe, acabou por aqui. Não, ele buscou o dobro. A minha provocação para você hoje é que você, na sua sala de espera, não seja como aqueles que pegam suas coisas e desiste diante daquilo que não está sendo gerado e que você gostaria. A minha provocação para você hoje é: ainda quando você está lidando com um silêncio e com um laudo que define a sua situação, é para que você entregue a Deus o seu dobro. Você vai orar o dobro, você vai buscar o dobro, você vai adorar o dobro, você vai ter o dobro de fé, e o Deus que restaura, que recompensa e que abençoa, vai fazer o milagre dele acontecer na sua vida, a partir da entrega do seu dobro. Dupla honra Deus tem para você, dupla honra, é você entregar a Ele o dobro. É: Deus, eu não vou deixar passar a minha oportunidade de te adorar, eu não vou deixar passar o meu privilégio de demonstrar ao Senhor a minha fé, eu vou entregar o dobro. Ana não tinha como dar filhos a ele, porque ela era estéril, mas ele não deixou de oferecer algo a Deus por Ana. E sabe uma coisa que torna eu, você e Ana semelhantes de situações que nós não temos o controle? Que tanto eu e você, nós não temos quase nada para sacrificar a Deus, é ou não é? A gente não tem quase nada. A gente tem a nossa fé, a gente tem a nossa adoração, a gente tem a nossa generosidade, a gente tem a nossa vida. A gente não tem quase nada a sacrificar para Deus. Só que foi Ana quem sacrificou algo para o milagre acontecer na vida dela? Foi Eucana. O que torna eu e você semelhantes nessa história a ela é que existiu uma pessoa que sacrificou algo por mim e por você, para que eu e você não fôssemos limitados diante das nossas situações, mas para que nós pudéssemos viver uma vida abundante. Nós não tínhamos o que oferecer de sacrifício para chamar a atenção de Deus, mas Jesus se sacrificou no meu e no seu lugar, para que o nosso estado atual não nos limitasse, mas para que uma vida abundante de Deus estivesse disponível para nós. Você não teve o que sacrificar, mas Jesus se sacrificou por você e conquistou por você perdão, graça, bênção e vida abundante. Você teve quem sacrificou algo a você, por isso você busca a Ele o dobro. Alguém sacrificou algo a você. Jesus, Ele se entregou no meu e no seu lugar, porque Ele nos amava. A segunda coisa é a inimiga, a adversária que Ana tinha no momento da espera. Era aquela mocinha que falava: eu tenho o que você gostaria de ter. Era aquela mocinha que a provocava diante do estado da vida dela. E sabe, Ana teve que resistir a algo chamado as vozes que vêm para te paralisar. Ana
além dela ter que ter resiliência para suportar o estado dela, ela teve que ter maturidade suficiente para suportar as vozes que estavam sendo lançadas sobre ela. A Bíblia diz, no versículo 5, que todos os anos Penina provocava a Ana. Mas a Ana dava, porque amava, apesar do que ser estéril. Próximo. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente. Eu imagino que continuamente a sua rival aparecia e falava: ei Ana, eu tenho o que você quer. Ei Ana, você é definida pela sua esterilidade. Ei Ana, o que você tanto quer dar para o seu marido, fui eu quem dei, não foi você. E não são essas vozes que eu e você lutamos, mas existem vozes que vêm à nossa mente para nos paralisar, para nos provocar. E todas essas vozes, elas agem nas nossas fraquezas. Já parou para pensar nisso? Os seus pensamentos que vêm para te trazer medo, os seus pensamentos que vêm para te trazer ansiedade, eles atacam você naquilo que você tem como ponto forte, ou eles atacam você naquilo que você tem como fraqueza? Ele vem falando para você e não tem perdão para você mais. O seu passado, ele te condena. Ele vem até você e fala: ei, você tem um laudo que te define, você não vai gerar filhos. Ei, você tem um extrato bancário que vai te impedir de sonhar, você nunca vai conseguir o seu negócio. As vozes que vêm até nós é para nos provocar e nos paralisar, a fim de nos irritar. E chega um determinado momento que Ana, ela fica tão abatida que ela para de comer e de beber, porque ela foi se abatendo com as provocações que ela ia recebendo. E o intuito, sabe, das vozes que enquanto você espera, é fazer você deixar de se alimentar, é fazer você deixar de alimentar sua fé, de crer no final que você pode ter com o favor de Deus sobre a sua vida. As vozes, ela vem simplesmente para falar: ei, você não vai dar em nada. São essas vozes que vêm até nós, enquanto nós estamos esperando: ei, Deus não vai te responder, Ele nem está te ouvindo, Ele está distante de você. Mas sabe, a gente precisa ouvir as vozes certas, ainda que muitas vezes nós tenhamos acusações em nossas mentes, palavras de derrota sobre nós, ainda que por diversos momentos nós somos bombardeados de informações que vêm tentar nos fazer sair da sala de espera. Existem palavras sobre mim e sobre você que são o suficiente para nos manter de pé. Existem palavras que são fortes o suficiente para nos manter de pé. Para toda palavra de acusação sobre você, existe uma palavra de perdão para você na Bíblia. Para cada palavra de sentença sobre a sua família, existe uma palavra sobre a tua família, que você e seus filhos, a sua casa, vão servir ao Senhor. Para toda palavra de fracasso, existe uma palavra na vida que diz: ei, você já foi abençoado com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Ei igreja, eu e você, nós vamos ter que escolher quem nós vamos querer ouvir. E uma coisa é certa: a Bíblia afirma sobre você que há perdão, a bênção e a graça sobre a tua vida. Ela afirma isso. Só que o inimigo, ele sempre vai tentar falar para você: para aonde você está. E ele vai tentar atacar em você na sua fraqueza. Só que você, imagina comigo, se você tem fraqueza, ele vai atacar na sua fraqueza, mas se a sua força for maior que a sua fraqueza, você fica de pé, sim ou não? Agora, ei, pode ser que você seja bombardeado naquilo que tem como ponto fraco, mas se Jesus for a sua força, nada vai te colocar no chão. Independente de qual seja a sua fraqueza hoje, independente de qual seja aquilo que podem estar tentando na sua mente te provocar, te irritar ou te fazer desistir, você tem que ter como seu ponto forte, não aquilo que te falta e não o seu estado presente, mas as promessas que tem sobre você. As promessas que tem sobre você.
Ainda que hajam palavras de derrota sobre você, Lamentações 3:21 diz: eu trago à minha memória aquilo que me dá esperança. Eu trago à minha memória. Podem vir pensamentos para tentar te bombardear de todas as formas, mas é você quem vai trazer a sua memória. A toda palavra que o diabo tentar lançar sobre você, você vai lançar uma única sobre ele: ele é um derrotado. A toda palavra que tentarem ser lançada sobre você, vai ter uma cruz que é a resposta para o seu futuro. Todas as vezes que vierem palavras sobre a sua mente, se lembra de uma só: Jesus ama você. Jesus ama você. Diante de todas as palavras, diante de todas as acusações, diante de todas as palavras de derrota, há uma palavra, há uma pessoa que diz: é Jesus. É a Ele que nós devemos ouvir, é a Ele que nós devemos nos atentar, não é a nenhuma outra voz, não é a nada que tenta te parar, é Jesus, é Jesus. Na sala de espera, você sabe quem você ouve. E a última coisa, não? E a última coisa, vocês sabem o que eu vou falar? Falsos. Vocês estão gostando? Jesus está falando com você? Sabe, a última coisa é que na sua sala de espera, Deus se lembra de você. Eu vou repetir, talvez você não pegou. Enquanto você está esperando, você não foi esquecido. Enquanto você está esperando, Deus ele não está te ignorando. Enquanto você está esperando, Jesus está te alinhando, Jesus está te fortificando. Enquanto você está esperando, você não foi esquecido, você está sendo preparado para algo que Jesus vai fazer na sua vida. Enquanto você está esperando, eu vou repetir, enquanto você está esperando, Jesus não se esqueceu de você. Jesus não se esqueceu de você. Enquanto você está esperando, Jesus não se esqueceu de você. A Bíblia vai dizer no versículo 19 e no versículo 20 que Eucana e Ana, eles subiram e ofereceram sacrifícios novamente. O próximo versículo, esse mesmo, obrigado. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Então voltaram para casa em Ramã. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Sabe, a gente tende a pensar que quando nós estamos esperando, nós estamos no esquecimento. Enquanto nós estamos esperando, nós temos uma reprovação, nós temos um abandono, nós temos palavras de derrotas. Mas a Bíblia diz que por Ana e Eucana esperarem, perseverarem, permanecerem, a Bíblia diz que o Senhor se lembrou dela. Independente de qual era o laudo dela, independente de qual era o estado dela, independente de qualquer coisa, Deus se lembrou de Ana. O que você precisa para viver um futuro brilhante, não é crer nas vozes erradas, mas é saber que enquanto você espera, o Senhor está gerando em você fé o suficiente para viver não só aquilo que você sonha, mas aquilo que Ele tem como um plano. Ana, ela teve o seu filho, ela deixou de ser uma mulher estéril, e ela teve Samuel, o profeta que lhe ungiu reis, inclusive Davi. Olha como a história de Ana mudou, do dia para a noite. A Ana começa a sua história na Bíblia sendo identificada como uma mulher estéril, uma mulher com um laudo sobre a vida dela, que não a deixava gerar mais nada. O final da história de Ana, não é de uma mulher estéril que não gerou. O final da história de Ana é da mulher que pariu o grande profeta Samuel.
O final da história de Ana não foi uma história de derrota, porque ela foi esquecida. O final da história de Ana foi um final de vitória, porque ela foi lembrada. Ana não somente foi aquela estéril, Ana teve o final da sua história além do que ela imaginou. Ela foi mãe do profeta Samuel. Olha como a história dela mudou. Olha como ela terminou a sua história, porque ela não desistiu de esperar. Ana não só teve Samuel, ela entregou ele ao Senhor, ela ofereceu ele a Deus. E a Bíblia diz que Deus deu a Ana 6 filhos. Ela não conseguia ter um, ela teve 6. Muito mais do que o que você imagina enquanto você espera, é o que Deus tem para a sua vida quando Ele vai realizar. Muito mais do que você espera, é o que Deus vai realizar na sua vida. Todos os seus projetos são pequenos demais para o tamanho do seu Deus, mas a sua fé pode ser forte o bastante para viver todos os planos do seu Deus. Todos os planos do seu Deus. Ana não terminou sua vida com um filho, ela teve 6. Ana não imaginou qual seria o final da história dela, ainda que ela clamasse por algo de Deus. Você não imagina aquilo que Deus vai fazer na sua história. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala: você não imagina o que Deus vai fazer na sua história. Você não imagina. Paulo diz que aquilo que olhos não viram, ouvidos não ouviram e não penetrou no coração do homem, é o que Deus preparou para aqueles que o amam e que o buscam. Você não imagina. O que você precisa fazer é continuar esperando. Busca o dobro. Busca o dobro. Ouve as vozes certas. E creia que o Senhor, Ele não se esqueceu de você. O final da sua história vai ser muito além do que o que você pode imaginar. Fica de pé no seu lugar.